Os extremos de cada estado do Brasil, segunda parte. Se inscreva aí no canal, deixe o seu gostei e não se esqueça de ativar o sininho. Acre. Mâncio Lima é o município mais ao norte do estado do Acre. Seu ponto extremo está localizado no Parque Estadual da Serra da Contamana, nos limites entre Acre, Amazonas e Peru. Localizado a 14 km do centro de Epitaciolândia, o extremo sul do Acre fica numa região isolada, na fronteira com a Bolívia. O ponto extremo a leste do estado fica às margens do rio Abunã, na fronteira com a Bolívia e na divisa com Rondônia. Pertence ao município de Acrelândia. Localizado no município de Mâncio Lima, o extremo oeste do Acre e também do Brasil fica próximo à nascente do rio Moa, na Serra da Contamana. Do extremo norte ao extremo sul do estado do Acre são 715 km, do extremo leste ao oeste, 852. Amapá. O extremo norte do estado do Amapá fica em Cabo Orange, a 75 km da cidade de Oiapoque. É em Vitória do Jari que está o ponto mais ao sul do estado, precisamente às margens do rio Jari, na divisa com Pará. Já o extremo leste está localizado no município que tem o mesmo nome do estado, Amapá. Fica no limite com o Oceano Atlântico, próximo ao rio Araguari. O extremo oeste do estado fica no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no município de Laranjal do Jari. Fica na divisa do Amapá com Pará, próximo ao Suriname. Dos extremos norte a sul do estado do Amapá são 631 km, de leste a oeste, 567. Observação. Algumas fontes indicam que o ponto extremo a leste do estado do Amapá fica no município de Macapá, mas se olharmos a linha traçada no mapa, veremos que está no município de Amapá. Amazonas. Localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, o ponto extremo norte do estado fica no meio da floresta na divisa com a Colômbia. O extremo sul está localizado na zona rural do município de Lábrea, nas divisas do Amazonas com Acre e Rondônia, fica próximo à BR-364. O ponto exato do extremo leste do estado fica às margens do rio Amazonas, no município de Inhamundá, na divisa com Pará. Em Atalaia do Norte fica o ponto mais a oeste do estado do Amazonas, na Serra da Contamana, na divisa com Acre e na fronteira com Peru. A distância do extremo norte ao extremo sul do estado do Amazonas é de 1.334 km, do extremo leste ao oeste, 2.040 km. Pará. É na fronteira com Suriname que está o ponto extremo mais ao norte do estado do Pará. Fica no município de Almeirim, a 530 km da cidade. O ponto extremo sul do estado do Pará fica às margens do rio Araguaia, na tríplice divisa entre Pará, Mato Grosso e Tocantins. Pertence ao município de Santana do Araguaia. Localizado na foz do rio Gurupi, o extremo leste do estado situa-se no pequeno vilarejo, pertencente ao município de Viseu. O extremo oeste do estado do Pará está localizado no município de Oriximiná, porém é difícil identificar onde fica o ponto exato. O Pará possui 1.475 km dos extremos norte a sul e 1.440 de leste a oeste. Rondônia. Localizado a 92 km da cidade de Porto Velho, o extremo norte do estado de Rondônia fica próximo ao curso d'água do Igarapé-Mirari, na divisa com o Amazonas. Localizado no município de Cabiche, o ponto extremo sul de Rondônia fica no encontro do rio Cabiche com Guaporé, a 28 km da cidade. Vilhena é o município mais a leste do estado. Seu ponto extremo fica na divisa com Mato Grosso, próximo ao rio Iquê. O extremo oeste fica na divisa de Rondônia com Acre e Amazonas, numa área pouco florestada, está a 340 km da capital Porto Velho. Do extremo norte ao extremo sul do estado de Rondônia são 708 km, de leste a oeste, 818. Roraima. O Iramutã é o município onde está o ponto extremo de Roraima e do Brasil ao norte. Fica no Monte Caburaí, na fronteira do Brasil com a Guiana. Já o extremo sul do estado está localizado no município de Rorainópolis,
próximo à reserva extrativista Baixo Rio Branco, na divisa com o Amazonas. O extremo leste do estado de Roraima pode ser em qualquer lugar de seus 106 km de reta, fica no meio da floresta, no município de Caroebe. O extremo oeste do estado está localizado no município de Amajari, na fronteira com a Venezuela, próximo à nascente do rio Uauares. Dos extremos norte a sul do estado de Roraima são 771 km, de leste a oeste 660 km. Tocantins. O ponto extremo do estado fica na área do município de São Sebastião do Tocantins. Seu ponto extremo exato está na divisa do Tocantins com o Maranhão, às margens do rio Tocantins. Localizado no município de Paraná, o ponto extremo sul fica precisamente na divisa do Tocantins com Goiás, na região da Serra das Traíras. É em Mateiros que está o ponto mais a leste do estado, na divisa com a Bahia. Este ponto fica na região da Área de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga. O ponto exato mais a oeste do estado fica às margens do rio Araguaia, na divisa com Mato Grosso, próximo à aldeia indígena Fontoura, no município de Lagoa da Confusão. O Tocantins possui 920 km dos extremos norte a sul e 571 de leste a oeste. Alagoas. O extremo norte do estado está no município de Jacuípe. Para ser mais preciso, fica a 3 km da cidade, na divisa com Pernambuco às margens do rio Jacuípe. É no encontro do rio São Francisco com o mar que fica o extremo sul de Alagoas, a 10 km da cidade de Piaçabuçu. O extremo leste do estado está localizado na Ponta do Mangue, na divisa com Pernambuco. Fica no município de Maragogi, a 14 km do centro da cidade. Já o ponto extremo oeste fica às margens do rio São Francisco, na divisa de Alagoas com Bahia e Pernambuco, a 25 km da cidade de Delmiro Gouveia. Do extremo norte ao extremo sul do estado de Alagoas são 212 km, de leste a oeste 341. Bahia. O ponto mais ao norte do estado da Bahia localiza-se às margens do rio São Francisco, na divisa com Pernambuco. Pertence ao município de Curaçá. Ao sul, o extremo da Bahia está localizado no município de Mucuri, na divisa com o Espírito Santo. Seu ponto exato fica na foz do Riacho Doce, a 31 km da cidade. O extremo leste do estado fica na foz do Rio Real, na divisa com Sergipe, precisamente na vila do Mangue Seco, a 48 km da cidade de Jandaíra. Já o ponto extremo oeste da Bahia está localizado no município de Formosa do Rio Preto, na divisa com Tocantins, próximo à rodovia BA-458. A distância dos extremos de norte a sul do estado da Bahia é de 1.085 km, de leste a oeste, 1.010 km. Ceará. Banhado pelo Oceano Atlântico, o ponto extremo norte do estado do Ceará fica numa formação rochosa em forma de arco, chamada Pedra Furada, no município de Jijoca de Jericoacoara. O extremo sul do estado fica a quase 4 km da cidade de Penaforte, na divisa com Pernambuco, próximo à BR-116. O extremo leste do Ceará pertence ao município de Icapuí. O ponto exato fica na divisa com o município de Tibau, no Rio Grande do Norte. O extremo oeste está localizado na zona rural do município de Granja, na divisa com Piauí. Seu ponto exato está a mais de 70 km da sede municipal. São 582 km do extremo norte ao extremo sul do estado do Ceará e 490 km de leste a oeste. Maranhão. Localizado no município de Carutapeira, o extremo norte do estado fica na região da Ponta Bacanga. O ponto mais ao sul do Maranhão encontra-se na tríplice divisa entre Maranhão, Piauí e Tocantins, no município de Alto Parnaíba. A leste, o ponto extremo do Maranhão fica às margens do rio Parnaíba, a 15 km da cidade de Araioses. Já o ponto mais a oeste está localizado entre os limites do Maranhão, Tocantins e Pará, às margens do rio Tocantins. Pertence ao município de São Pedro da Água Branca. De norte a sul, o Maranhão tem 1.019 km e de leste a oeste, 816. Paraíba. O extremo norte do estado da Paraíba fica no município de Belém do Brejo do Cruz, a cerca de 36 km da sede municipal, na divisa com Rio Grande do Norte. Localizado na divisa com Pernambuco, o ponto extremo sul fica na zona rural do município de São Sebastião do Umbuzeiro, a 16 km da cidade.
O extremo leste do estado e também do Brasil fica no município de João Pessoa, na Ponta dos Seixas, a 10 km do centro da cidade. É na zona rural de Cachoeira dos Índios, na divisa com o Ceará, próxima à localidade de Balanço, que fica o ponto extremo oeste do estado da Paraíba. A distância entre os extremos norte e sul do estado da Paraíba é de 253 km, de leste a oeste, 439. Pernambuco. O extremo norte do estado de Pernambuco está situado no município de Itapetim. Seu ponto exato fica na divisa com a Paraíba, próxima à localidade de Piedade. Petrolina é o município mais ao sul do estado. O ponto exato fica a 16 km do centro da cidade, às margens do rio São Francisco. O extremo leste do estado está localizado na praia Ponta de Pedras, a 22 km da cidade de Goiânia. Localizado na zona rural do município de Afrânio, o ponto extremo a oeste fica na divisa de Pernambuco com Piauí e Bahia. Do extremo norte ao extremo sul do estado de Pernambuco são 446 km, de leste a oeste, 732 km. Observação: se considerarmos ilhas como pontos extremos, neste caso o ponto mais ao norte e a leste de Pernambuco é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Este arquipélago fica a 985 km de Natal, no Rio Grande do Norte, mas pertence a Pernambuco, e fica a 1.165 km de Recife. De norte a sul são 1.698 km e de leste a oeste 1.705. Piauí. A localização exata do ponto extremo norte do estado do Piauí fica na foz do rio Parnaíba, a 11 km da sede municipal de Ilha Grande. O extremo sul do estado fica na zona rural do município de Cristalândia do Piauí, na divisa com a Bahia, a cerca de 40 km da sede municipal. É no município de Pio Nono que está o ponto mais a leste do estado. Fica na zona rural do município, a cerca de 27 km de distância da cidade. O extremo oeste do Piauí fica às margens do rio Parnaíba, na divisa com o Maranhão. Pertence ao município de Santa Filomena. A distância de norte a sul do estado do Piauí é de 968 km e de leste a oeste de 663 km. Rio Grande do Norte. O ponto mais ao norte do estado fica no município de Tibau, na divisa com o Ceará, mais precisamente na Pedra do Chapéu, a poucos metros do centro da cidade. Localizado no município de Equador, o ponto extremo sul do Rio Grande do Norte fica a 4 km do centro da cidade, na divisa com a Paraíba. A leste, o ponto extremo fica na foz do Rio Guaju, na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Pertence ao município de Bahia Formosa. O extremo oeste do Rio Grande do Norte está localizado na zona rural do município de Venha Ver, a 10 km da cidade, na divisa com o Ceará. Do extremo norte ao extremo sul do Rio Grande do Norte são 245 km, de leste a oeste, 400 km. Observação: se considerarmos ilhas como os extremos, então o ponto mais ao norte e a leste do estado do Rio Grande do Norte é a Reserva Biológica de Atol das Rocas, que fica a 260 km da capital Natal e a 595 de leste a oeste e 472 de norte a sul. Sergipe. O ponto mais ao norte do estado está localizado no município de Canidé de São Francisco, às margens do rio São Francisco, na divisa de Sergipe com Alagoas e Bahia. Ao sul, o extremo de Sergipe está localizado na zona rural, às margens do rio Real. Fica a 13 km da cidade de Cristinápolis. É no município de Brejo Grande que está o ponto extremo leste do estado, na divisa com Alagoas, mais precisamente na foz do rio São Francisco, no Farol do Cabeço. O extremo oeste fica próximo ao rio Real, a 14 km da sede do município de Poço Verde, na divisa com a Bahia. A distância do extremo norte ao extremo sul do estado do Sergipe é de 229 km, de leste a oeste, 204 km. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!